A UFG teve uma importância extremamente ampla. Teve um papel fundamental, né, desde o início da pandemia. Todos os nossos projetos, eles contribuíram direta e indiretamente. Cumpriu com o papel social dela. Porque estava protegendo vida. A universidade não parou em nenhum momento. Ainda poderíamos avançar muito mais. A universidade tem que estar pronta para os desafios do presente e pronta para os desafios do futuro. A pandemia de Covid-19 colocou em destaque as desigualdades sociais e a UFG trabalhou para amenizá-las, tanto dentro da comunidade interna, com ações de apoio a estudantes, como na comunidade externa, promovendo a solidariedade. Então nós tivemos o cuidado de nos conectarmos aos estudantes virtualmente, passando todo tipo de orientação, para que eles se cuidassem, para que eles se protegessem. Além disso, garantir alimentação, garantir moradia e garantir continuidade dos serviços e, principalmente, tomamos de imediato a decisão de dar continuidade ao pagamento de todas as bolsas da assistência estudantil, ainda que as atividades fossem suspensas. Então, de imediatamente, nós mantivemos o restaurante funcionando, até que ele teve que ser fechado, nós passamos a fornecer marmitas. O alcance das marmitas era muito baixo, porque a maioria morava muito longe dos restaurantes. Então, e logo nós passamos de marmita para a Bolsa Alimentação Emergencial. Fizemos uma cobertura vacinal ampla de moradores de CELS da H1N1, porque não tínhamos ainda a vacina da Covid, e fomos cercando de cuidados tudo que estava ao nosso alcance para que ninguém se contaminasse, ninguém adoecesse, ninguém pudesse ficar tão exposto àquela situação. Nós oferecemos passagens para retorno à sua cidade de origem, para ver se a gente também esvaziava um pouco as casas, tivéssemos menos moradores. E, para nossa surpresa, muitos optaram em ficar na CELS, não tinha para onde ir, não tinha como ir, mesmo que a universidade garantisse para eles a passagem de retorno para a sua cidade, sua casa originária, eles não puderam, não quiseram ir. E nós mantivemos, então, os moradores nas CELS, tomando todos os cuidados para protegê-los. Quando nós começamos, de certa forma, a buscar de forma ativa compreender causas e elementos que nos mostravam, né, porque estava ocorrendo, por exemplo, um número elevado de trancamentos nos nossos cursos. E, diante disso, nós tomamos uma iniciativa na Pró-Reitoria de Graduação, no sentido de ligarmos para uma amostra, né, para um grupo de estudantes todos os nossos cursos, eles foram, e das mais diferentes níveis, né, que se encontrassem, para que a gente pudesse entender um pouco dessa realidade e, inclusive, pensar e planejar parte das nossas políticas. E num dessas ligações que toda a Prograde ela se mobilizou nesse sentido, quando eu falo toda a Prograde, né, todos os servidores que estavam ali muito na linha de frente realizando uma série de ações durante todo esse processo, se mobilizou ligando para esses estudantes. E eu fui uma das pessoas, né, quem ligou para um grupo de estudantes para tentar entender um pouco dessa realidade. E em um desses casos me chamou muita atenção de um estudante que não tinha realizado o processo de trancamento e nós queríamos compreender o porquê, né, dessa não realização, e ele nos disse que para ele foi um momento muito difícil todo esse processo da pandemia, porque ele perdeu muitos familiares, cerca de 9 familiares mais ou menos, que faleceram na sua família. Diante dessa realidade, que é uma realidade de luto em que ele estava vivenciando. Então, quando a gente fala, né, desse processo e a gente fala da pandemia, a gente fala de vidas. A universidade, ela procurou, ela buscou ir ao encontro dessas pessoas e
e da forma como ela foi capaz, da forma como ela conseguiu entender essa realidade e ao mesmo tempo buscar meios, buscar caminhos para que a gente pudesse juntos transpor algumas dessas dificuldades. Uma das grandes preocupações foi como que ia lidar com essa saúde mental e como evitar e minimizar o sofrimento, né, fruto de tudo que estava acontecendo. Essa transição de como que eu vou me adaptar a esse ensino remoto, como que vai ser essa nova rotina, né, como que eu vou estudar em casa, num ambiente diferente, tudo isso aumentou muito o nível de ansiedade dos estudantes. E aí a gente teve um aumento de mais de 200% de procura por atendimento. E aí depois as coisas se reorganizaram, né? É um período mesmo de adaptação. Os alunos entenderam como ia funcionar o ensino remoto, né? Se adaptaram bem a isso. E depois teve o retorno da aula presencial, que aí foi outro momento que eles buscaram muito, né? E atualmente a gente tem lidado com essas demandas, né, dos alunos que retornaram. Muitos alunos começaram a faculdade sem ter vindo, né, fisicamente para a UFG. Então esse retorno, ele veio, o aluno está praticamente na metade do curso, mas ele não conhece a universidade, ele, né, tem muitas questões, muita ansiedade que ficaram ali permeando, né, nesse período. Então tem uma demanda também, tanto quando foi passar para o remoto, quanto agora do remoto para o presencial. Foram feitas campanhas e nós conseguimos doações e assistimos, no sentido de dar assistência aos estudantes para terem acesso a celulares, a computadores e à internet. Antes mesmo do governo federal ter implementado uma política, a UFG já estava fazendo isso para garantir a participação dos estudantes. A UFG solicitou 2.000 chips e esses chips eles sobraram. Na verdade, nós atendemos 100% de toda a demanda e fomos substituindo o pacote de R$100, né, da conectividade pelos chips com que tinha o pacote de dados nesse chip. E nós fomos substituindo para todos aqueles que tinham, né, moravam em Goiânia ou em cidades onde tinham operadoras que atendiam. Naqueles lugares, por exemplo, em terras indígenas, em quilombos, onde não havia operadoras que cobriam a internet, que funcionava perfeitamente a internet, nós continuamos mantendo o pacote de dados, o plano de conectividade emergencial pago em espécie, em valores, para esses estudantes. Nós continuamos até o retorno total das aulas, nós continuamos a pagar este pacote de dados em dinheiro para mais de 400 estudantes. Então, enquanto não tivermos 100% do retorno presencial, não deixamos de pagar esse novo benefício da assistência estudantil que permitia a conectividade. Só o chip não era suficiente, só o pacote de conectividade de dados, né, da internet não era suficiente. Então nós fizemos, o professor Edivar liderou, junto com a Associação de Egressos da UFG, uma grande ação de arrecadação de computadores, a denominada UFG-ID, né, UFG de Inclusão Digital. Aí nós usamos as redes sociais, usamos os contatos pessoais, a universidade instalou pontos de arrecadação e a gente fazia essas campanhas, indicava para os doadores esses locais ou ia buscar nas suas residências, nos seus locais de trabalho, e com isso, na reitoria mesmo, vários momentos assim, eu me lembro de alguns casos impressionantes, né? Por exemplo, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, sensibilizado, ele arrecadou os computadores já em desuso, mas que era utilizável, e simplesmente deixou 2 caminhões cheios de computadores lá na reitoria, foram entregues lá no pátio do prédio da reitoria. A Receita Federal, por exemplo, doou 700 iPhones zerados. Campanhas, doações como essas,
assim, nos trouxe uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande. Foi um movimento belíssimo de arrecadação de computadores, celulares e equipamentos para que desse condições de o estudante ter acesso à internet, ter acesso às aulas. E essa ação ela teve uma coordenação da PRAE, teve uma participação intensa da equipe da PRAE, no sentido de identificar aqueles que mais precisavam e fazer esse computador chegar nas mãos dos estudantes. Sejam estudantes daqui e de longe, de terras indígenas, de quilombos, de qualquer parte do Brasil, nós enviamos pelos correios o computador, o celular, um equipamento para garantir que ele tivesse acesso às atividades remotas, e a PRAE fez isso enviando por correios para todo o Brasil, para todo o interior de Goiás. No final da história, nenhum aluno que solicitou o aparelho ficou sem receber o seu aparelho. Grupos em vulnerabilidade contaram com doações de alimentos e produtos de higiene, a partir de ações da universidade, como o projeto UFG Solidária. A UFG Solidária, então, ele partiu do interesse, alavancado pela Pró-Reitoria de Extensão, com aquelas pessoas que tinham já ações junto às comunidades em situação de vulnerabilidade. Então, a partir desse reconhecimento daquelas famílias, naquele momento, não tinha acesso à alimentação, a produtos de higiene de limpeza, por toda a condição econômica, que foi alinhada à pandemia, nós começamos a pensar o que a gente pode fazer por essas famílias. Então, foram feitas a arrecadação em dinheiro e doação de alimentos e produtos de higiene e limpeza para os diversos grupos. Sejam relacionados aos projetos de extensão e também a organizações sociais ou grupos filantrópicos que envolviam os mais diversos indivíduos, desde pessoas em situação de rua, população LGBTI, catadores de material reciclável, idosos, crianças, grupos quilombolas. Então, a ação teve um público bem grande e nós pudemos fazer a doação desses materiais em cerca de 13 cidades no estado de Goiás. Foram inúmeras famílias assistidas, inúmeras instituições, A gente ficou próximo a quase 4.000 famílias ao final da ação que foram assistidas por esse projeto. Mas eu acho que é muito mais do que quantificar, é qualificar essa ação. Então, a qualificação disso é uma qualificação social, é uma qualificação humana. Foi um crescimento gigantesco para todo o grupo que estava envolvido nesse processo também. A gente se deparar com a realidade de vulnerabilidade dessas populações, a gente ter acesso aos registros dessas famílias recebendo esses alimentos. Então foram pessoas pertencentes a grupos, por exemplo, de transexuais, de profissionais do sexo, que é algo que a sociedade marginaliza e que eles ficam invisíveis diante desse contexto social. E aí a gente conseguiu ter essa delicadeza, essa sutileza de parar e pensar, peraí, mas esse profissional que ganha a vida na rua por meio do seu corpo, ele não está tendo mais nenhuma condição de renda. E eu acho que muitas vezes outras instituições não têm esse olhar tão afinado para perceber. E a gente só consegue vislumbrar esse público justamente porque são públicos que já estão atuando aqui dentro da universidade. Então, são docentes que já têm essa atuação junto a esses grupos e aí, por isso, esses grupos recebem uma relevância dentro aqui da comunidade universitária e a gente conseguiu fazer essa assistência. O projeto ele teve tanto sucesso que até a Prefeitura Municipal de Goiânia nos convidou a levar essa experiência e aí alguns parlamentares, inclusive, abraçou o projeto, se somou ao projeto e a gente expandiu, inclusive, para outras regiões que alguns outros estados faziam contato para a gente colocar como que era essa experiência e aí ela foi abraçada por vários outros locais.